20 mil livros e Bíblia de estudo no Telegram, para quem quiser, quem gosta de ler em PDF. Deus Pai, a declaração doutrinária da Igreja Batista diz o seguinte: Deus, como Criador, manifesta a disposição paternal com todos os homens. Então, nós cremos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são... Deus é o único vivo e verdadeiro, Espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, onipresente, onisciente, onividente e onipotente, perfeito em santidade, justiça, verdade e amor. Ele faz parte da Santíssima Trindade, ou Triunidade Divina, embora a Bíblia não fala a palavra trindade, que é latim, em latim, ela é uma palavra latina, trinitatem, ou trinitar, em espanhol, mas existe lá várias passagens no Velho e Novo Testamento que testificam que existem 3 pessoas distintas na Bíblia que se chamam Pai, Filho e Espírito Santo. Os 3 são um. É difícil explicar. Deus Pai, como Criador, sustentador, idealizador de todas as coisas. Deus Filho, Jesus Cristo, ele é um com o Pai, é a essência do Pai. Eterno, onisciente, onipresente, todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis que nós chamamos fazem parte de Jesus, Deus e o Espírito Santo, a triunidade divina. O Espírito Santo é um em essência com o Pai, com o Filho e pessoas divinas. Ele é o Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo, o que os batistas creem? Por exemplo, a antropologia, o homem. O homem, ele é um ser criado, é um ser biopsicossocial e espiritual. Ou melhor, o homem, segundo o teólogo, o documento do pastor Sócrates de Oliveira, da Convenção Batista Brasileira, e do teólogo e filósofo batista, da Paulus Batista Mondan, ou Batista Mondin, diz que o homem, ele é um ser, um ente biopsicossocial espiritual, criado à imagem e semelhança de Deus, que tem um corpo, uma alma e o espírito. Então o senhor é tricotômico, o senhor é dicotômico. Na antropologia bíblica humana, não estou entrando aqui, não é uma aula de teologia, é uma live, é um vídeo explicando os princípios da fé batista. O pecado. O pecado é uma desobediência, é uma transgressão moral e espiritual a Deus e a consciência humana, não é? Pecado, a grosso modo, na Bíblia, quer dizer errar o alvo. Errar o alvo é uma transgressão moral na lei santa e moral de Deus e a própria consciência humana, né? A salvação ela é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento e perdão dos pecados e pela fé em Cristo Jesus. Então, os batistas creem na sola gratia, sola scriptura, só a escritura, solo Christus e sola fide, somente a fé, não é? Cremos na eleição, né? Os batistas creem, na eleição, ou seja, na salvação pela fé mediante, ou pela graça mediante a fé. A eleição é a escolha por Deus em Cristo,
desde a eternidade. E antes da criação do mundo, né? Os batistas entendem que o Cordeiro de Deus foi criado. Aí alguns batistas, por exemplo, você difere entre os batistas dos Estados Unidos, que é a Convenção Batista do Sul do Brasil, a Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, ela influenciou muito o pensamento batista brasileiro. Só que nós batistas temos, digamos assim, obedecemos à fé de Westminster, a fé da Reforma Protestante do século XVI, mas também nós temos, por exemplo, a nossa fé batista brasileira. Alguns batistas são arminianos. Alguns entendem que o homem perde a salvação. Eu não. Já sou mais influenciado pela teologia de fé dos batistas americanos, do sul dos Estados Unidos, que diz que são mais reformados, calvinistas e presbiterianos, que acreditam na predestinação e na eleição. Porque antes eu fui presbiteriano. Não tem como eu negar tantos anos de estudos, de seminário, e a fé histórica dos presbiterianos e reformados, calvinistas, não é? E, enfim, então eu não tenho como negar essas questões, porque faz parte da minha denominação, faz parte do meu, digamos assim, da minha natureza, do modo de pensar, que eu tenho que ser coerente com aquilo que eu vivo, que eu prego, não é? Então, por exemplo, o homem foi criado com um propósito. Qual o propósito? Glorificar a Deus, né? A fé batista entende que nós, seres humanos, homem e mulher, homem, ish, do hebraico quer dizer masculino, macho, homem, ish, e antropos, né? E mulher, isha, mulher, feminina, fêmea, homem e mulher, macho e fêmea, ish e isha, está lá no Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, criou Deus a imagem e semelhança, macho e fêmea, homem e mulher, Deus criou. Ish e Isha, do hebraico. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sobre o livre-arbítrio, o que os batistas entendem? Na declaração doutrinária da Igreja Batista diz o seguinte: o homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender. Então, essa é da linha da Igreja Batista Brasileira. Não é influência dos batistas do sul dos Estados Unidos, que são calvinistas, que são reformados. Alguns batistas brasileiros são arminianos, né, que obedecem e seguem a linha teológica doutrinária de Jacobus arminianos. O homem tem a capacidade de perceber, conhecer e compreender, ainda que em parte intelectual e experimentalmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa. Reconhece que aqui é capacidade humana em relação à verdade revelada. Então a queda, segundo essa declaração batista, da Convenção Batista Brasileira, estou com ela aqui na íntegra, tá bom? Tá aqui, olha só. Declaração doutrinária, quarto documento foi aprovado pela Convenção Batista Brasileira, sua 67ª Assembleia, realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em 1986. Declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Não sei se está dando para ver,
Tá? Documento batista isso aqui. É um documento batista oficial. Então, eles entendem o seguinte: a queda, o pecado em Adão, abalou o pecado adâmico. Edênico ou adâmico, né? Pecado em Adão, abalou a capacidade espiritual do homem. Tô lendo aqui na íntegra a declaração, o documento batista, oficial, declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Ipsis literis, ao pé da letra. A queda do pecado em Adão abalou a capacidade espiritual do homem, que não desfruta a mesma comunhão que tinha no Éden, no paraíso, no jardim do Éden, mas pode ter comunhão com Deus